Esta é a TV CRC-SP, a TV do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Jornal do CRC-SP. Informação e prevenção de riscos, projeto Visita Legal encerra a segunda etapa de atividades, levando conhecimento a milhares de profissionais. Solidariedade. Começa a campanha que incentiva a doação de parte do imposto de renda a projetos sociais. E veja também na entrevista especial do mês, a gente conversa com Ana Maria Elorrieta, profissional da contabilidade e representante do Brasil no Conselho da IFAC. Começa agora mais um Jornal do CRC-SP. Olá, seja bem-vindo. Um projeto inovador que traz uma nova visão ao profissional da contabilidade. O Visita Legal, criado em 2014, fechou no mês de novembro de 2015 a sua segunda etapa e superou as expectativas. Por meio de palestras, levou a milhares de profissionais da área a importância da prevenção de riscos dentro das organizações contábeis. É só ouvir falar em fiscalização para bater aquela insegurança. Realmente bate aquele medo, aquela insegurança. A responsabilidade técnica hoje ela é muito grande em relação ao profissional da área. E não à toa. Em vez de punir, o CRC-SP prefere informar e prevenir. A iniciativa do Conselho em estar mais perto dos profissionais da contabilidade tem feito e muito a diferença. Quando a gente percebia esse receio do profissional da contabilidade em ser fiscalizado, ele entendia que era tinha uma conotação negativa, porque associa a uma questão de infração, a gente percebeu a necessidade de levar essa informação de uma forma muito mais clara, apresentando os resultados, que a fiscalização do Conselho Federal de Contabilidade, as metas, as diretrizes que são estabelecidas por ele em todo o território nacional, ela tem muito mais um caráter de prevenção do que de autuação. No encerramento da segunda etapa do projeto, auditório lotado. Pelo menos 200 profissionais participaram do encontro, realizado na sede do CRC-SP. Em apenas um ano, o Visita Legal chegou a 156 municípios do estado e contou com a presença de pelo menos 3.500 profissionais. Nós procuramos mostrar para o profissional da contabilidade que eles são nossos parceiros e não nossos inimigos. Esse aspecto, envolvendo inclusive a parte ética, tudo, é um trabalho que veio para perdurar por muito tempo. E sempre atualizando nos temas principais. No universo da contabilidade, mudanças são comuns e dúvidas são inevitáveis. As constantes alterações na legislação contábil, por exemplo, foram profundamente discutidas. Mas o projeto buscou ir além da teoria para mostrar, de fato, como prevenir riscos, um ponto fundamental para a saúde das empresas. Isso faz você aprimorar mais o seu conhecimento e poder dar uma melhor informação para os seus clientes, para a sua empresa, para todas aquelas pessoas que precisam dessa informação. A gente realmente abraçou essa causa, o Conselho Regional de Contabilidade se posiciona, é um projeto inédito no Brasil, ele se posiciona de uma forma bastante diferenciada, indo até o profissional para poder orientar, para poder dar condições para que ele exerça a profissão em segurança. Porque a gente entende que quanto maior informação for dada para o profissional, maior a qualidade do trabalho que ele entrega para a sociedade. O projeto Visita Legal continua em 2016. O link para inscrição é enviado por e-mail a todos os profissionais registrados como pessoa jurídica no Conselho. E também ele segue disponível no nosso portal. Acesse e inscreva-se para os próximos encontros, lembrando que a participação é voluntária. Até o dia 30 de dezembro, os contribuintes podem destinar parte do imposto de renda a projetos sociais. E os profissionais da contabilidade também podem orientar seus clientes a realizar essa prática. Pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto de renda devido aos fundos municipal, estadual ou nacional e pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real até 1%.
Os interessados devem se cadastrar no subprograma Doações ao Fundo Criança e Fundo do Idoso, no programa de voluntariado da classe contábil. O CRC-SP apoia a campanha, que atualmente já conta com 380 profissionais voluntários. Veja agora o que foi destaque no CRC-SP no mês de novembro. Resumo do mês. No dia 6, pelo menos 200 profissionais da contabilidade participaram da Convenção Regional em São José dos Campos, que reuniu empresários e estudantes da área. SPED Contábil, Bloco K e Educação Profissional Continuada foram os principais temas abordados. O evento contou ainda com a presença de vice-presidentes e conselheiros do CRC-SP, além dos delegados que representam a entidade no interior do estado. No dia 12, o Espaço Cultural CRC-SP abriu as portas para receber uma exposição coletiva com 38 artistas. Com o tema Encantos da Amazônia, a mostra reuniu esculturas, fotografias e pinturas que retratam a beleza da fauna, da flora e dos povos da floresta amazônica. Todos os meses, o Conselho inaugura uma nova exposição de arte em parceria com o Instituto de Recuperação do Patrimônio Histórico de São Paulo. As mostras podem ser vistas de segunda a sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. Agenda. Vai até o dia 31 de dezembro de 2015 o prazo para auditores independentes inscritos no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, o SENAI, cumprirem a pontuação mínima exigida de um programa de educação profissional continuada, que é de 40 pontos. As declarações que comprovam as disciplinas concluídas devem ser inseridas no sistema web do CRC-SP até o dia 31 de janeiro de 2016. Para mais informações, basta entrar em contato com a área de desenvolvimento profissional do Conselho pelo e-mail desenvolvimento@crcsp.org.br. Entrevista especial. Na nossa entrevista especial do mês, temos a honra de receber Ana Maria Elorrieta, profissional da contabilidade e membro do Conselho da IFAC. Ana Maria, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sabemos que a IFAC é uma organização global para a profissão contábil e você, como parte do Conselho, é a representante do Brasil no grupo. Como podemos destacar o seu papel na organização? Bom, em verdade, a IFAC é hoje uma entidade que reúne mais de 150 entidades profissionais no mundo, como o CFC e Embracon no Brasil e outras no mundo inteiro, né? Ela tem uma estrutura de governança que é crucial para garantir que há um equilíbrio entre todas as entidades profissionais do mundo. E é nesse papel que eu participo, que seria o Conselho de Administração, né, o Board, onde eu sou uma das 22 participantes. E ainda dentro da estrutura de governança, existe um comitê chamado Comitê de Nomeações, no qual eu também faço parte. A responsabilidade desse Comitê de Nomeações é conduzir os trabalhos relativos à identificação, avaliação e recomendação dos profissionais que atuarão nas diferentes áreas da IFAC, desde o próprio board, comitê de nomeações, até os boards mais técnicos, como pode ser o Comitê de Normas de Auditoria Internacionais, o Comitê de Ética Internacional, o Comitê de Contabilidade Pública para o setor público também internacional. Então, meu papel no momento, nesses dois lugares, vamos dizer assim. E qual o papel do Brasil? Ou seja, como o nosso país tem contribuído para a federação? Na verdade, o papel do Brasil é muito relevante, porque uma questão que faz a IFAC realmente ser internacional é a possibilidade de que conte com as contribuições de representantes de todo o mundo. E nesse sentido, tanto no meu papel no Conselho de Administração, como falei, quanto, por exemplo, o papel dentro do Comitê de Nomeações,
ele busca levar a voz, não tão somente do Brasil, que é muito relevante, claro, mas da América Latina. Então, na verdade, os assentos que eu ocupo, eles visam representar a voz de uma região toda bastante relevante, né? Então, nesse sentido, a gente tem contribuído muito com as visões desta região, com as problemáticas desta região. Obviamente, elas têm algumas diferenças quando a gente compara com a Norte-América, quando a gente compara com a Europa, quando a gente compara com a África e a Ásia. Então, eu acho que talvez, para resumir assim em poucas palavras, o principal papel e contribuição dos representantes do Brasil, não tão somente do meu caso, mas de outros que estão participando em outros segmentos da IFAC, é justamente levar a voz do Brasil, que já de por si só é um país muito importante, mas também a região de América Latina. Quanto ao Brasil propriamente dito, a gente tem que considerar que pelo tamanho da prática contábil no Brasil, o Brasil hoje se encontra entre os 12 maiores participantes da IFAC, né? Então, isso também apresenta a questão que não é só regional, senão enquanto a tamanho, né? Então, eu acho que a contribuição vem nesse sentido, trazer a voz de uma cultura, de um sistema que tem diferenças com o resto do mundo. A senhora foi eleita no ano passado uma das 50 profissionais mais influentes do mundo na profissão de auditoria e contabilidade. Como avalia a prática da auditoria e a sua importância nos dias atuais? Bom, talvez primeiro esclarecer que, obviamente, minha resposta tem um viés, né? Porque 35 anos trabalhando de auditora não pode mais que ter deixado algum tipo de sequela, vamos dizer assim. Mas, na verdade, certamente a auditoria vem trabalhando permanentemente pela melhora contínua do processo de auditoria e, inclusive, pela expansão dos trabalhos para não se referir tão somente a demonstrações financeiras, né? A gente tem os trabalhos que a gente chama de asseguração, que se referem a outros temas, controle interno, por exemplo, né? Esse é um trabalho contínuo e permanente e que vai respondendo às necessidades identificadas no mercado. A importância desse trabalho é relevante e pode ser notado claramente quando se fala do trabalho para reguladores, onde há reguladores. Então, a participação do auditor na transparência, no accountability, no mercado de capitais, num sistema financeiro, no mercado de seguros é fundamental. E isso é reconhecido pelos próprios reguladores, CVM, Banco Central, SUSEP no Brasil, por exemplo, e no mundo inteiro, a IOSCO, que é a entidade que reúne as CVMs da vida, Comitê de Basileia, Regulador Internacional de Seguros. Também é importantíssimo o papel dos auditores no mercado privado, no mercado que não tem regulação, como a que eu estava citando. Ela agrega valor, ela ajuda essas empresas privadas, por exemplo, a comunicar a qualidade de suas informações, dando credibilidade a ela. Eu acho que esse é o grande valor da auditoria num sistema de governança, tanto de empresas públicas, empresas privadas, empresas do governo, justamente dando credibilidade. E acho que esse elemento tem um valor significativo no dia de hoje. Por integrar o conselho da IFAC, a senhora consegue ter uma visão global da prática contábil, tanto no Brasil quanto em diversos outros países. Como o profissional deve se posicionar diante de tantos desafios e mudanças na legislação? Na verdade, os desafios, como você falou, são múltiplos. Eu acho que a primeira consideração importante para o profissional é que nossa profissão é uma profissão baseada na ética. Então, seja no âmbito nacional, seja no âmbito da comunidade, seja no âmbito da interação com as partes interessadas, o que deve necessariamente basear as ações do profissional é a ética. Nossa profissão não existe sem ética. Então, esse é o grande diferencial e isso deve ser o carro-chefe de nossas atitudes e de nossos comportamentos. Então, o grande desafio é isso,
é ter a certeza de que no dia a dia a gente conduz nosso trabalho e nosso posicionamento de forma ética. O segundo aspecto, que eu acho também é a resposta mais certa como profissional, é a permanente preparação para aquilo que a gente faz. O mundo, como você disse, está mudando permanentemente, a contabilidade deixou de lado a forma, passou a se preocupar pela essência, a gente tem cada vez mais partes interessadas, ou seja, pessoas ou entidades que confiam no nosso trabalho. Então a gente precisa investir pesado na permanente atualização, na permanente melhora da qualidade do nosso trabalho. E isso só se faz de forma pessoal, a gente não pode deixar nas mãos nem do CRC, nem do CFC, nem do próprio Bracon. Eles podem nos ajudar a encontrar formas mas essa é nossa responsabilidade. Eu acredito que com ética e preparação, a gente tem uma atitude e um posicionamento muito adequado para esses desafios. Então, só para agregar, talvez, a essas questões, eu consideraria também a necessidade de atualização quanto ao conhecimento dos negócios, conhecimento da atividade pública, como um complemento a que nos permita, falava da contabilidade baseada na essência, interpretar adequadamente aquilo que se pretende fazer. Então, acho que os desafios são esses: ética, preparação e conhecimento. Ana Maria, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e sucesso. Muito obrigada. E esta edição fica por aqui. Continue acompanhando a TV do CRC-SP. Fique por dentro de tudo que é notícia no setor contábil com os programas Espaço Técnico, Autoestudo e CRC-SP Debate. Obrigada pela sua audiência. Até mais. Este foi o Jornal do CRC-SP. Fique ligado na nossa programação.